E a gente começa tá gravando, tá? E a gente começa essa unidade da elaboração de mapas, tá? É, voltando um pouquinho que a gente viu nas unidades lá de geovisualização, né? A gente viu que sempre um mapa, e aí generalizando para qualquer documento cartográfico, qualquer representação cartográfica, seja ela papel, digital apenas o traçado, digital organizado em banco de dados, sempre vai proporcionar, nunca vai proporcionar, na verdade, uma visão real do espaço. Ele é sempre uma simplificação dessa realidade. Sempre ao olhar o espaço, lá nas aulas conceituais, ao olhar o espaço, a gente cria modelos gráficos, né, que a gente representa os elementos que compõem o espaço através de feições geométricas, né, por isso que a gente chama modelo gráfico, ponto, linha e área, atribui a esses elementos geográficos, elementos geométricos, alguns atributos que eles pertencem. Então, você tem um nome, você tem uma classificação, né? Mas essa escolha da geometria e a escolha dos atributos a serem colocados, eles sempre estão, eles se aproximam da realidade ou se afastam dependendo da finalidade que se propõe aquele documento cartográfico, aquela base de dados, né? Então, todo esse sempre esse isso é um modelo, ele sempre vai ser uma aproximação, mesmo quando eu trabalho com modelos digitais. Quando eu levo esse modelo gráfico para um ambiente digital, em que eu faço toda essa modelagem a partir de banco de dados, né, eu estou simulando uma realidade, eu não estou tendo ela exatamente como ela é, né? Se a gente for pensar no mapa impresso, é o que a gente vai pensar aqui, não é efetivamente o impresso, mas o preparado para uma impressão, se for o caso, né? Ele vai trabalhar com um conjunto de símbolos, um conjunto de sinais, de cores, de tipos de traço que vão facilitar a compreensão daquele usuário, daquele produto, a olhar aquele documento cartográfico, olhar aquela base de dados, seja numa tela do computador, no smartphone, ele tenha entendimento de como é a realidade que ele está estudando, né? Então, o mapa, ele é um documento cartográfico, ele é um conjunto de sinais e cores que traduzem a mensagem que o autor tentou expressar ali através dessa linguagem gráfica. Mesmo num ambiente computacional, você tem essa linguagem gráfica. Na verdade, ele tem uma linguagem geométrica que você implementa uma linguagem gráfica para você poder conversar com o usuário. É uma linguagem, é uma forma de comunicação, tá? Eu vou trazer alguns exemplos, a gente vai discutir um pouquinho esses exemplos, depois a gente vai ter algumas questões conceituais para entendimento como é que funciona essa parte da preparação. Aqui é um mapa que consta no Atlas do Espaço Rural, agora de 2020, que é resultado do Censo Agropecuário, em que ele disponibiliza graficamente, visualmente, isso está numa base de dados, né? Para a montagem desse mapa, é a mesma coisa que a gente viu, ou seja, toda a pesquisa tem a informação sobre a produção agrícola, agropecuária, por produtores do sexo feminino, do censo agropecuário, em cada município. Então, você tem uma tabela que organiza todas essas informações. Essa tabela está organizada por município, por geocódigo. Existe uma malha, como a gente viu, né, no georreferenciamento de dados sociais e econômicos. Existe uma malha com a divisão, com o traçado de todos os municípios e com o mesmo geocódigo. E você faz o link disso dentro do ambiente como QGIS e você leva essas informações estatísticas para dentro desse recorte territorial, né? E ele faz uma classificação desses resultados, né? Então você tem aqui, né, todos os estabelecimentos, o percentual de estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores do sexo feminino, né, no total dos estabelecimentos. Então você tem com essa cor até 10% dos estabelecimentos agropecuários dirigidos por produtores do sexo feminino até, no máximo, 55%. Né? Então, você tem essa distribuição. Né? Aqui, se a gente for olhar, você tem
aqui um pouco menos, você tem um percentual maior, repara, né, na região Nordeste, Pernambuco, bastante. Então você vê essa distribuição e essa montagem. E o que a gente vai ver, a escolha desses intervalos, a escolha dessas cores, fundamentais para você poder passar essa informação e muitas vezes também comparar com outras informações. E aí, como é uma linguagem gráfica, você está olhando graficamente, você não está acessando o banco, você não está clicando aqui, né, num determinado município e trazendo essa informação. É uma linguagem gráfica, isso, claro, tem no banco. Isso é uma das formas de você disponibilizar e é o que a gente prepara para disponibilizar. Você tem que ter clareza, então você tem que ter muita clareza nesses intervalos, passar a ideia, né? Nas cores mais fortes, onde você tem um percentual maior, não tem as cores mais fortes, menos, mais claras, um percentual menor, e clareza no entendimento, então, né, onde estão os estados e assim por diante. Eu vou dar um exemplo, o próximo, que não é o mesmo tema, mas é a mesma lógica. Então, aqui é do Atlas Nacional Milton Santos de 2010, onde eu tenho o índice de envelhecimento relacionado aos dados do censo demográfico. O que tem aqui? Repare, alguém consegue identificar, né, essa distribuição de cor aqui em São Paulo, no norte do Rio Grande do Sul, aqui no sul, sudeste de Minas, da mesma forma que você consegue ver aqui uma certa distribuição, né? Alguns municípios que são, ou algumas áreas que são mais, que tem, né, se destacam aqui. Vocês conseguem ver isso aqui nesse mapa? Com a mesma clareza? O que vocês acham? Não. Não. Alguém discorda? Não? Por que isso? Porque se utilizou de um elemento gráfico ali que que poluiu visualmente, e ao poluir visualmente ficou difícil de identificar qual foi a função que foi feita. Foi colocado um contorno no município, né? Ótimo, você consegue, né, identificar o município, o contorno dele. Aí esse município é diferente porque se não o tivesse, né, você teria uma mancha toda amarela aqui, né, você não saberia os municípios. Mas ao mesmo tempo, onde eles são muito pequenos, há uma poluição. Então você consegue, é preciso pensar ao projetar né, essas informações, uma clareza no entendimento. Talvez aqui ainda fizesse uma questão de não precisar das massas d'água. Existe alguma correlação dos rios em relação a esse processo de produção, né, ou que os estabelecimentos sejam dirigidos por produtores de sexo feminino? Então, o que é importante é dar uma clareza nesse processo, né? Você gerar isso. Imagina, você fez todo um estudo, aí você gerou alguns indicadores, você vai para a reunião de resultado, você pode, claro, mostrar ele digitalmente, mas se ele não tiver digitalmente na tela, né, que você está mostrando uma clareza, também é complicado. Claro, você tem ferramentas de Zoom, você tem outras coisas que melhoram esse processo. Quando do processo, e a gente vai ver isso também na próxima aula, você pode dar uma dinâmica no ambiente digital nessas informações. Ou seja, dependendo do Zoom que você está trabalhando, você tem menos informações, dependendo do outro Zoom, você vai ter mais tipos de informação, né? Você consegue dar esse dinamismo quando você está no ambiente digital. No ambiente impresso, você tem que tomar cuidado, mesmo num relatório. Ah, eu vou fazer um relatório, eu vou botar esse mapa dentro do meu relatório. Provavelmente você vai ter uma dificuldade do leitor, né, como a gente viu, entender como isso funciona aqui. Essa distribuição, porque o contorno do município está afetando o entendimento. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, e isso acontece no primeiro, mas vamos trazer aqui para discutir também. Esse é um mapa da população indígena em 2010, no Atlas Nacional Digital do IBGE, do caderno temático sobre população indígena de 2016. Aí o percentual da população indígena por município, né? E aí eu vou dar um zoom aqui. Repare na legenda, né? De 0 a 1% nos municípios amarelinhos, né? A população indígena.
E você tem aqui embaixo inexistência de declaração indígena. Qual a diferença do zero daqui? Zero. Não, aqui é zero. Ah, mas pode ser 0,0002. Sim, mas aqui 0,0 é zero. Né? Do que está aqui, do que está aqui. Ou mesmo para o usuário. Quando o município tem 1%, ele está neste ou neste intervalo. Então é preciso ter clareza nisso também. É muito importante você identificar a ausência da informação, certo? Então você efetivamente separar, né, que o municípios, ou seja, 1.085 municípios, não teve nenhuma declaração de população indígena nesses municípios. É importante você ver isso, até para você poder ver a distribuição dessa informação. Repare, o que você, ao olhar, você tem? Você tem uma questão uma distribuição muito grande dentro do Piauí, aqui no oeste da Paraíba, no oeste, né, da São Paulo, no oeste aqui do Paraná. Você já tem uma coisa muito mais preenchida na região norte, Mato Grosso. Então é importante você ter o zero como uma fonte de informação importante nisso. Então, ao mesmo tempo, na construção da legenda é importante. Então, você, voltando lá ao primeiro, o ideal é que você use assim, até 10 mil. Neste caso, existe algum, aqui teria que também ter o isolamento do percentual zero. Existe algum município onde 0% dos estabelecimentos são dirigidos por produtores de sexo feminino? Ah, está entre isso aqui, mas o zero é importante em muitos casos. Tá? Então, o cuidado com a questão, quando na processo de divisão dos intervalos, que isso seja bem visível, bem entendido não só na construção da quantidade, né, a gente vai ver esses intervalos, mas também uma questão de entendimento dessas informações, tá? Aqui é um outro exemplo que é importante, né? Então aqui é a proporção de estrangeiros no total de imigrantes, né? Do Atlas do Censo Demográfico 2010. Ele é uma prancha com vários, eu peguei só um. Também é importante você, de certo modo, não fazer uma distribuição muito igual da informação. Por quê? Porque algumas informações realmente são muito baixas, os municípios não têm informação nenhuma. Então, aqui é o mesmo caso. Será que nesses municípios aqui, você tem alguns municípios em que não tem imigrantes estrangeiros? Você não consegue saber isso. Você só sabe que nesses municípios é até 1,2. E onde não tem? Será que alguma ação, né, alguma política pública, algum estudo precisa saber aonde não tem? Isso não está aparecendo. Né? Então, mesmo que, além disso, mesmo que você tenha um mapa muito claro, com poucos polígonos, mas essa é a realidade. É isso que tem que ser mostrado. Né? E não efetivamente uma distribuição de cores. A gente fica um mapa colorido, muito bem colorido, mas ele inibe uma informação. Por quê? Porque ele vai ter intervalos baixos muito pequenos para que você possa pintar o mapa de diferentes cores. Né? E aqui, no caso, há a importância de você mostrar também uma homogeneidade de pouco percentual. Ok? Alguma pergunta? Tudo bem? Tudo bem, professor. Outra questão é a parte de comparação. Quando eu faço análises temporais, então eu quero comparar, eu quero gerar mapas comparativos de 2000, 2010, 2020, por exemplo. Né? Se para cada um eu gero intervalos diferentes, eu não comparo. Ok? Então, se eu gero assim, percentual de população indígena, né, como a gente viu, e aí eu faço faixas até 25, depois de 25 a 50, né, dando a identificação de 25 está numa faixa ou na outra, de 50 a 75, de 75 a 100, um exemplo. Tenho 4 faixas com esse percentual em 2000. Se em 2010 eu faço de 0 a 20, né, ou até 20, de 20 a 40, de 40 a 60, eu gero faixas diferentes. O mapa vai ter cores, distribuição de cores
de uma forma diferente, as cores podem até ser a mesma, mas uma distribuição diferente, dificultando uma análise de transformação. Então, quando também eu vou gerar dados de séries históricas de um determinado dado, e eu vou para cada uma dessas, eu vou variar esse intervalo, né, da montagem dessas cores, faz com que eu não consiga comparar visualmente, tá? Então eu tenho que me preocupar com isso. Nesse caso aqui, não é uma variação temporal, é uma variação de tema, mas eles são correlatos. O que que isso diz? Nesse mapa aqui é a idade média ao casar masculino, certo? E ele gera intervalos aqui de 19 até 23, né? De 28,1 até 32,5. Então, é, ele tem essa distribuição desses intervalos da idade média ao casar masculino. E ele faz um outro mapa, né, da idade média ao casar feminino, né, com diferentes recortes dos intervalos. Será que eu precisaria recortes iguais para eu poder fazer a comparação entre eles? Né? Porque assim, eu tenho faixas diferentes, então eu teria que homogeneizar essas faixas para que eu possa ter esse nível de comparação também. Não só, como eu falei anteriormente, nas questões de tempo, mas também nas questões de temas que podem ser comparados, mesmo que não tenha uma diferença de tempo. Então, são coisas que precisam ser planejadas, né, para quando da geração dos resultados finais do processamento que vocês realizaram. Tá? E aí a gente vai ver algumas questões em relação a isso. Aí eu trouxe alguns exemplos lá, botei no QGIS e trouxe alguns exemplos para a gente avaliar. Né? Então aqui peguei o estado do Rio de Janeiro. A gente vai fazer isso na prática na próxima aula, aqui é só para a gente discutir um pouquinho essa questão teórica. Aqui é o estado do Rio de Janeiro, com toda a sua divisão dos 92 municípios. Tá? Dentro dentro do recorte, né, dos municípios, eu tenho a área dos municípios. Né? E aí eu posso, e aqui eu listei aqui todos os municípios por área. Então eu poderia, quando eu faço individualmente isso, cada município vai receber uma cor. E haja cor que possa distinguir 92 municípios. Né? Mesmo que eu organize um degradê, montando isso, a gente se utiliza de intervalos para construção, né, desses mapas. Então, quanto às classes, essas classes vão ser divididas em intervalos como é que eu vou dividir esses intervalos? Então, para evitar que cada município tenha uma cor, isso não passe muito uma informação, né, como está aqui, eu vou gerar uma categorização dessas informações através de um intervalo. Então, aqui é um exemplo, né, um intervalo gradual, em que eu gerei a partir da área, né, intervalos, 5 intervalos com o quê? Intervalos que a gente chama de intervalos iguais. Você tem métodos aqui para geração disso, né? Em que os intervalos são iguais, em torno de 802 quilômetros quadrados de diferença. Então, eu dividi o intervalo a partir do menor município até o maior, né, em intervalos iguais, de diferenças diferentes, dos intervalos de mesmo valor. Isso gera esse mapa. Né? Dependendo do que você precisa apresentar, ele tem a sua finalidade. Por quê? Porque você consegue agregar municípios você olhar a distribuição de municípios dentro de uma determinada faixa de valores. Né? Então, há municípios com uma variação até de 800 quilômetros quadrados estão nessa faixa vermelha. Depois você tem um outro, mas já numa faixa maior, né? Já no laranja. Repara que você já não tem municípios nessas faixas, né? Porque como ele não levou em consideração a distribuição, uma distribuição desses, desses valores de área, mas apenas um corte fixo, alguns municípios não entraram nesse intervalo. Então, na verdade, a partir, mesmo eu dividindo em 5 faixas, só 3 foram preenchidas. Aí você tem um município
se destacando. Por quê? Porque ele é muito maior em relação aos outros, né? Fazendo que você, quando gere essas faixas iguais, você tenha grupos sem informação nenhuma, como se eu tivesse quase só nesses dois aqui. Tá? Então, isso é uma forma de dividir esses valores quando você quer, quando você não tem nenhum elemento ou alguma informação muito discrepante, né? Mas você vai conseguir ter uma visão melhor de municípios muito próximos entre eles, né, nessa divisão. Outra possibilidade é a divisão não pelo intervalo, mas do atributo, mas pela quantidade, né, de elementos assim representados. Então, eu tenho 92 municípios em 5 intervalos, quantos municípios ficam para cada grupo. Né? Então, eu pinto né, que são os quantis, eu pinto ou seleciono entre Oi, tem. Pessoal, existem algumas divisões que usam desvio padrão para isso, não consegui ver muitas usabilidades. Do que? Do desvio padrão ou da anterior? Pô, professor, não do desvio padrão, porque eu tava vendo isso, aí eu olhei do desvio padrão, aí tudo bem que talvez eu tinha poucos dados, e aí sempre ficava muito discrepante a diferença e ficava sempre duas categorias. E Uhum. aí, será que aí eu fiquei pensando, muitos dados, teoricamente haveria uma mudança, É, ou é isso que eu não vi muita usabilidade é. no Ou georreferenciamento quando, nessa parte. ou quando a dispersão é muito pequena, né? Você tem um desvio muito pequeno. Isso pode dizer que você, ao fazer isso, ter poucos intervalos, ele mostra uma homogeneidade muito grande naquele, naquele conjunto de dados, tá? Mas existe ali no modo você tem, né? Você precisa, talvez quando se gerar informações associadas a todos os municípios, além do Rio de Janeiro, você possa ter um volume maior e dependendo da variável, uma questão. Mas aí você quer exatamente, quando você usa o do desvio, você pegar elementos muito discrepantes daquela tendência central, né? Se você não tem, você pode de repente, com o teu resultado é identificar, né, talvez você pegue, se você for pegar, não sei se o PIB ou a população em São Paulo, algum indicador que São Paulo fique muito fora, ele vai acabar juntando todo mundo, só São Paulo separado, porque ele efetivamente ele tem né, uma discrepância muito grande da tendência central daquele tipo de informação. E essa divisão pode ser que você pegue isso. Lembrando, quando a gente faz isso, né, essa divisão ou essa geração, é claro que a gente precisa deixar um mapa interessante, bonito para se apresentar, mas ele também tem que passar a informação. Então, essa geração desses intervalos através do desvio é para efetivamente você pegar naquele conjunto elementos que são muito diferentes ou têm uma dispersão muito grande em relação a essa tendência central. Né? Ok? Perfeito. É, e aí como né, a gente estava vendo, ele vai dividir apenas para você ter uma homogeneidade, né, na divisão daqueles elementos. Né? Então você tem aqui é um exemplo também em relação à área. A área ele não dá muito, assim, eu podia até ter usado um outro dado melhor. Por quê? Porque a área não há uma correlação muito forte entre os municípios. Né? Você não obrigatoriamente você vai ter ao fazer esses mapas, a identificação de alguma concentração, né, de municípios, de repente, por causa de um processo de produção, processo agropecuário, você tem municípios mais, com uma produção, você vê essa concentração mais em um determinado local que no outro. Aqui é muito aleatório essa divisão, né? Você não tem municípios que são por alguma característica de uma determinada região, tirando ali talvez uma região metropolitana, o tamanho dele por algumas condições. Então, uma distribuição aqui de quantidade, o que dá para a gente ver, né? Os municípios pequenos eles ficam mais visíveis e a gente consegue ver a distribuição, porque você vai pegar aqueles menores, né? E não
muitas vezes, quando você foi feito no outro, ele está agregado com outros tão grandes, muito maiores do que ele, né? Que é Teresópolis ou Petrópolis, não sei, com os menorzinhos, como Mesquita, Nova Iguaçu não, São João de Meriti, Lopes. Você tem uma visão melhor desses municípios menores depois da sequência, dependendo você tem uma você quer passar de informação dentro da escolha desses intervalos. A escolha desses intervalos é preciso sempre estar associado. Ah, eu sempre vou usar intervalo fixo, eu sempre vou usar. Não. Vai depender pelo que você está trabalhando, o que você quer passar, né? O dado que você tem, do que você quer passar de informação. Quando às vezes se trabalha em percentual, para você poder fazer, aí de novo o que a gente está falando, alguma questão de uma série histórica ou comparação, você tenta usar, né, perfis iguais, intervalos iguais para você poder garantir essa comparação, né? E o último é a questão das quebras naturais, que trabalha com a dispersão também, né? Se você aqui no Instagram, se você for entrar, ele mostra um pouquinho também, é porque eu não estou, a gente vai na próxima aula prática clicando aqui, essa distribuição, né? E aí você tem melhor do que aquela outra, aquela primeira, que ele distribui melhor também nesses outros. E você tem uma melhoria dos três casos. Você tem uma melhoria em que você consegue, nessas quebras naturais, identificar os municípios pequenos, a sua distribuição, os médios, e isolar aquele muito grande, porque estava puxando junto outros aqui, né? Então, é como efetivamente você tivesse uma junção melhor nesse comportamento de subgrupos, né? E aí você faz essa distribuição a partir dessa, dessa distribuição. É como, né, você tivesse. É porque isso é contínuo, isso não é um dado inteiro. Mas é como se você ordenasse todos, se fosse inteiro, né? Você ordena todos os dados inteiros e você vai a partir, separando em grupos em que você consiga ter subtendências centrais ali dentro, né? E aí você tem um mapa com essa cara. Então, para a área, essa é a melhor representação que teria, porque ele consegue criar bem essas subdivisões nas classes, vendo os municípios menores municípios, depois um pouco maiores, os médios, isolando efetivamente aquele grande dos outros municípios também com porte maior. Ok? Tudo bem? Então, né, como a gente viu, a primeira forma de georreferenciar, né, dados estatísticos, principalmente sociais e econômicos, que não tem um elemento geográfico específico associado, né, como rio, a estrada, é por recortes territoriais. E aí, esses recortes territoriais, ao associarem, você geram, claro, em cada um dos bancos de dados, cada município tem a sua informação específica, mas para geração, uma visualização e uma comparação, tabulação, colocação em relatórios, em mapas, você faz essa distribuição. Então, é claro que isso aqui não é um mapa pronto para divulgar, ele precisa de nomes, precisa de localização, uma série de outras questões que a gente vai ver na próxima aula, na aula prática, tá? Mas aqui já aborda uma visualização nesse processo da divisão em classes daquele tema, tá? Bom, não só essa divisão de classes pode ser trabalhada, você pode estar associando essa divisão de classes outras informações, outros tipos. Aqui um exemplo, eu tenho para cada município, eu preciso ter uma ideia de mais de uma informação. Repare, se a gente voltar aqui naquele exemplo, eram dois mapas diferentes, né? Aqui, o masculino e o feminino. Ele não juntava essas duas informações em um único mapa. Como é que você ia pintar aquele município ali? A não ser que você fizesse uma razão, né? Mas o dado bruto, ou seja, a idade média, eram dois mapas diferentes. Você pode fazer essa junção usando outras ferramentas gráficas. E aí o que se apresentou aqui, né? Associar um gráfico de pizza dentro de cada um daqueles
desses municípios, né? Então, você tem aqui, do Atlas do Espaço Rural de 2000, né, a cor ou raça do produtor. Então, ele pode, né, a branca, amarela, indígena, preta ou parda. E a ideia do quantidade, do número de estabelecimentos que são gerenciados, né, de responsabilidade, que tem o seu responsável na sua distribuição por raça, cor, e o percentual disso. Então você entra, tipo, em Minas Gerais, o tamanho tem que estar mais claro, de novo. Você tem isso tudo em branco, como os atributos, certo? Mas você está dando uma visualização. Então você vê que existe uma quantidade de estabelecimentos maiores, agropecuários, a gente está falando aqui, né? Na Bahia, Minas, depois um subgrupo, talvez Ceará, Paraná e Rio Grande do Sul, com o número de estabelecimentos, e você vê que em Minas Gerais, desculpa de novo, na Bahia, né, um grande percentual, mais de 50%, pardo, depois branco e depois preto. Né? Enquanto você tem em Minas, ao contrário, você tem o maior percentual branco, né, pardo e preto. Isso vai aqui, ó, se você ver aqui, né, já na região norte, você tem aqui, apesar da quantidade menor de estabelecimentos que nos outros, você tem um percentual desses estabelecimentos maiores de indígena, responsável por esses estabelecimentos agropecuários. Então, você está apresentando mais de uma, senão eu teria que fazer, um mapa de percentual de produtores para cada cor e raça, 3 separados, 4, 5 separados, ou eu integro utilizando essa outra forma de representação usando gráficos. Visualmente, para você ter uma ideia, né, se é possível gerar um mapa, você pode fazer isso, pode trabalhar individualmente, mas individualmente você vai precisar ter essa correlação ou uma geração de algum indicador, algum índice em relação a essas informações, mas se pode usar também esse tipo de representação para os mapas. Né? Ok? Outros são as conexões, ou seja, algumas informações de correlação entre elementos. Então, aqui é o deslocamento para compras do Atlas do Comércio e Serviços de 2013. Então, aonde a população se deslocava para fazer compras. Né? Então, aqui existe também essa possibilidade, e ela tem que ser muito bem trabalhada, que se chama dos encartes. Ou seja, aqui não dá para ver, tem muito, eu faço um recorte e aumento. Mas ele tem que ser um aumento significativo. Então, talvez diminuíssem alguns, ou fazer 2 ou 3, para que você pudesse ver melhor isso. Eu dei um outro zoom aqui, né? Com a legenda. Então, você tem quantas pessoas na pesquisa mencionou uma determinada cidade, ou seja, né? Belo Horizonte, aqui um exemplo, ela teve bastante menção, e quando em frequência, a ordem de frequência, primeira, segunda, ou demais cidades que eles buscam serviço, deslocamento para compras. Né? Então, você tem cidades que se deslocam entre outras cidades, né? E você representa isso a partir de linhas que conectam essas cidades de forma linear. Isso é uma outra forma de representar também. Tá? Aqui ele já junta mais de um também, da mesma forma, mais de uma informação. Isso aqui é o crescimento populacional de 2000 a 2010, que saiu no Atlas do Censo Demográfico de 2010. Né? Então, você tem a taxa média geométrica de crescimento, onde você vai pintar os municípios com essa informação. Né? Então, crescimentos negativos ou maiores crescimentos, na região norte com bastante aqui, dá para até meio que fazer quase que um corte aqui, assim, né, de diferente aqui, já com a cor mais forte, ou seja, a maior taxa média geométrica de crescimento demográfico anual. E você tem algumas outras informações, né, na parte urbana. Então, aqui é do município como um todo, e aqui em olhar mais urbano, então onde você tem as cidades distribuídas nas áreas urbanas, e você tem a taxa de urbanização dentro desses municípios. Né? Usou duas formas de representação aqui,
porque às vezes, dependendo da cor, ela pode atrapalhar um pouco. Então, o ideal até que ela fosse toda sem cor, mas, né, por causa daqui, ó, tá vendo? E tem vários juntos, então se fosse tudo colorido ia ser um borrão. Não se usa dessa forma. Também o tamanho da população pelo tamanho do símbolo. Então, você tem a taxa de média de crescimento geométrico, você tem a taxa de urbanização, você tem o tamanho da população e a perda absoluta da população rural também. Então, você tem aqui uma, duas, três, quatro informações colocadas nesse mapa, variando cor, variando símbolo, variando tamanho de símbolo, variando, né, algumas achuras, algumas linhas que são usadas para mostrar, né, onde você tem aqui perda da população rural, né, de habitantes, né, você tem perdas, aqui perdas maiores, deixa eu ver se eu localizo aqui, se tem algum local que tem perdas maiores aqui, né, da população rural. Tá? Então, de novo, você tem a escolha dos símbolos, você tem a escolha dos intervalos, repara que são intervalos bem, uma quantidade grande de intervalos, né, que pode ser bom ou não, depende, porque você começa a ter, né, dificuldade às vezes no mapa de identificar essas cores aqui, mas você tem se divide e depois você agrega outras informações pontuais para ter outros tipos de informação, como o tamanho da população, tá bom? Claro que eu mostrei o Brasil, mas você tem outras, por estado, claro, municípios, sem dúvida nenhuma, que é um outro exemplo, né? Você tem no Atlas de Serviço e Comércio rendimento médio domiciliar e você tem o número de estabelecimentos comerciais distribuídos. Então, onde você tem que nas capitais você tem estabelecimentos comerciais, a maior quantidade de estabelecimentos comerciais, né? Você vai ter depois poucos estabelecimentos ao longo. Você tem uma linha aqui que tem bastante não, mas tem um indicador desses dois aqui, não estou conseguindo ver direito, e também a parte de rendimento. Né? Então, você tem aqui essa faixa de maior rendimento médio domiciliar e você também tem maiores concentrações de número de estabelecimentos comerciais por município. Então, você tem faixas aqui menores, você tem poucos estabelecimentos comerciais aqui. Então, você vai juntando essas informações para passar da melhor forma possível isso para o usuário, para quem está tendo acesso a essa informação. Não adiantando a parte prática, mas mostrando essas questões, você pode fazer alguns. Aqui eu simulei usando algumas ferramentas do QGIS em relação a isso. Então, o que eu tenho aqui? De novo, no município do Rio de Janeiro, eu tenho todas as cidades, né, as sedes dos municípios do Rio de Janeiro, e eu vou fazer uma representação simbólica da distância linear dessas sedes para a capital, aqui para o Rio de Janeiro. Então, existe uma função em que ele vai me calcular a distância linear de todos esses pontos para esse ponto aqui específico. Né? E a partir dessa distância, então eu vou criar aqui intervalos, eu vou criar símbolos que vão variar cor e tamanho para passar essa informação. Ou seja, símbolos menores com cores mais perto do verde estão mais próximos, conforme eles vão se afastando, você tem cores, né, é, mais tendendo para o vermelho e maior, crescendo maior, e tendo uma representação maior desses símbolos. Né? Se a gente tivesse outras cidades aqui, porque a gente está limitado, né, quase que como se fosse, né, um crescimento externo, né, a partir desse ponto central, e você pode criar essas representações. Então, se pega um determinado município aqui, ele está muito próximo linearmente de Angra, né? Então, você tem uma faixa aqui que está muito próxima. Então, seja desse lado ou desse lado, eles têm uma distância muito próxima. Linearmente, eu não estou colando em relação à cidade. Então, você pode usar também representações pontuais, né? Mesmo que você não pinte os municípios, para passar essa informação também. Você poderia estar colocando ali embaixo, né, todo o percentual de população que acessa serviços no município do Rio de Janeiro. Então,
e fazer uma comparação, né, uma análise ou até mesmo visual para demonstrar municípios que buscam mais, até mesmo municípios que estão muito afastados buscam serviços na capital. Poderia ser uma conclusão ou uma hipótese que se buscasse responder. Tá? Claro que tem outras informações que não obrigatoriamente estão associadas a recortes territoriais como setores municípios. Né? Você tem outros fenômenos, como aqui um mapa de clima, em que você não tem um recorte específico pro, né, territorial, mas efetivamente aquele elemento que foi gerado a partir de um conjunto de amostras em relação ao clima, e aí se faz, né, essas áreas de maior probabilidade de você ter aquelas relações de clima. Né? Então, aqui uma legenda, o que muda nessa legenda são as cores, principalmente, porque você agrupa em sub, né, temas, cores parecidas. Então, se eu tenho um tema de subquente, né, como está aqui, ele está todo identificado em cores verdes, em tons de verde. Você tem aí, né, o mesotérmico brando, você tem aí em tons de azul. Né? Então você tem a região sul quase toda aqui, né, um super úmido sem seca, com alguns pontos aqui diferenciados, um semiúmido com subseca, que está diferenciando aqui em cinza, entrando aqui algumas coisas em azul. Já toda essa faixa aqui subquente, você está dentro dessa região, e aí você tem essa quente dividida aqui numa parte mais superúmida e uma parte mais semiárida. Então, você utiliza as cores também para passar, para melhorar essa informação. Então, se você vai usar alguma coisa que é fria, assim, tons azuis, é coisa muito quente, em tons vermelhos, você cria você precisa também gerar isso. Então, uma das questões fundamentais nesse processo de geração dos mapas são as cores. Então, como trabalhar com essas cores? Né? Além desse processo de cores que são mais ligadas a uma questão, se você vai fazer um mapa de temperatura, né? Quanto mais quente vermelho, quanto mais frio azul, você vai fazer um mapa de vegetação, de tipos de vegetação, você trabalha com tons verde. Como escolher essas cores? Existem algumas regrinhas que vocês podem trabalhar com isso. Né? Aqui é um exemplo quando você quer mostrar diferença. Né? Então, quando eu quero mostrar a diferença, eu não vou trabalhar com o mesmo tom. Tá? Só trabalho com o mesmo tom quando eu quero mostrar variação dentro de um mesmo tema. Quando eu quero mostrar diferença, eu trabalho com outros tons. Quando você tem, tipo, renda média, população em área de risco, estabelecimentos agropecuários, né, que são de propriedade do sexo feminino ou por raça e cor, você não tem efetivamente uma correlação direta como você teria para a vegetação, para a água, para calor e assim por diante. Então, você usa outros tipos, outras cores, mas que deem contraste. Né? Então, existem algumas regrinhas para você mostrar isso. Isso aqui, nesse símbolo, né? Nesse círculo gradual aqui das cores, normalmente você trabalha com o triângulo. Tá? É, então, se você usa uma cor, essa cor, uma outra cor que vai dar contraste seriam essas outras duas extremos. Eu tentei trabalhar um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Né? Então, se você quer dar, para botar né, um conjunto de cores, né, que passe uma informação que não tem uma cor que seja muito da identidade daquela informação, você pode trabalhar com elas desta forma. Né? Então, aqui está aquela, mas você poderia ter outras. Então, se eu tenho esta aqui, né, então eu teria essa relação dessa com essa, né, e dessa aqui. Eu teria um outro triângulo aqui. Eu poderia trabalhar com essa ou essa cor. Tá? Quando eu quero passar uma informação de diferença, quebrar. Tá? Aqui um outro exemplo, que aí eu usei né, exatamente essas aqui. Ó, tá? Fazendo aqui a estrela de Davi. É, fazendo a correlação entre essas cores para você mostrar. Claro que às vezes algumas funcionam mais, outras menos, talvez
essa aqui dá um contraste melhor, mas talvez fique muito, né, o mapa fique muito pesado, você trabalha de repente com uma outra melhor, então você vai montando essas cores, vai escolhendo essas cores, tá? Outra questão aqui também que você pode, aí quando você vai trabalhar com também diferenciação, mas você precisa, né, de uma paleta de cores. Existem alguns sites que apresentam paletas de cores também. Então você, a partir dessa paleta de cor, você pode também fazer combinações de diferença entre, né, para que você consiga mostrar diferenças. Tá? Então você tem várias paletas ou com várias tonalidades. O QGIS já apresenta algumas também para isso, né, que você pode optar para gerar, né? Ou aqui é um site que eu uso muito, que é o Colors, que apresenta várias paletas. Em cada uma dessas ele tem a codificação dela e você pode usar essa codificação dentro do QGIS para trazer essa cor no processo da montagem do teu mapa ou usar os que o próprio QGIS tem, tá? Então aqui é uma possibilidade, tá bom? Outras formas de representação também são usadas. E eu não sei se vocês já ouviram falar sobre mapa de calor. Vocês já ouviram falar sobre isso? Às vezes aparece em jogo de futebol. Sim? Já Vamos lá. ouviu falar mapa de calor? Quer dizer, já ouvi, né? Já ouvi também. Só ouvi para criticar jogadores. Isso, então vamos ver isso aqui. Então, né? Então, já que a gente ficou lá, não tem nada a ver com o Atlas do Milton Santos, não. Ficou de outro slide que eu não copiei. Então, você tem um campo, você tem um jogador que joga numa determinada posição, né? Então, para cada minuto, se pega a posição, segundo, o que for a posição que ele se encontra, né? E a partir pela quantidade de vezes, pela, pela concentração de pontos, né? Então ele está aqui, ele tem uma concentração maior, que você gera, que a gente chama dos mapas de calor, né? Você, né, como vocês viram, vocês veem futebol, alguma coisa nesse sentido, em que você efetivamente vê a distribuição espacial que aquele jogador, né, se deslocou ao longo do jogo e é onde ele teve maior concentração. Ele foi aqui? Foi uma vez só, uma, duas, sei lá, mas ele ficou mais tempo aqui nesse pedaço do campo, ele nem foi, né? Isso também é aplicado em mapas. Aqui é um exemplo, né, do mapa de calor de casos, né, de confirmação de Covid-19 em Uberlândia, né? Então você tem o endereço, a localização da pessoa. Então quanto maior a concentração desses pontos, a maior quantidade de concentração desses pontos, você vai gerando esses mapas de calor, né? E aí, de novo, usando aquelas cores, do vermelho até um azul ou um verde, né? No caso, aqui está usando um verde. E você tem, opa, peraí, então eu identifico que existe uma quantidade, tem locais que tem uma quantidade de casos maiores do que em outros, uma concentração maior. Eu consigo visualizar isso, eu consigo disponibilizar isso para os tomadores de decisão, que muitas vezes não são especialistas na área geo ou na área de estatística, na área de ciência de dados, né? Mas que consegue ter uma visão, um entendimento melhor dessas questões, e aí você vai trazendo o outro. Por que ele está concentrado? Que outros tipos de informação você tem que você precisa trabalhar? Então, esse tipo de informação, a gente estava falando, né, de representação em área, você tem toda uma questão da representação pontual também, né? Então a gente sabe que a representação de informações espaciais eles em pontos são comuns, né, na parte de conhecimento do mapeamento sobre uma determinada região. Por que eles são comuns? Porque muitas vezes quando você quer representar, você está fazendo um olhar sobre um estado todo, sobre o país, sobre uma determinada região, muitos elementos ele aparecem tão pequenos que você representa com um ponto, a gente viu já em outros, né, e na parte de representação cartográfica, para que você possa olhar e ter uma ideia maior dessa distribuição, né? Elas normalmente elas são
consideradas como elementos separados, mas muitas vezes não, eles têm correlação, né, entre eles. Então, quando você tem aqui, você tem o mesmo, se eu voltar aqui para o anterior, né, ou esse, cada posição aqui está associando uma coordenada que aquele jogador teve no campo, ou aqui que um caso. Elas são isoladas? São, mas corresponde a um todo, uma visão sobre um todo sobre aquele tema. Então, não se deve pensar só ela como um elemento isolado, que tem que ter essa integração, né? E ela, de certo modo, ela mostra uma distribuição muito melhor no que se refere à distribuição espacial do que uma representação, muitas vezes, por polígono. Ele pega toda a massa daquele município e pinta de uma forma única. Enquanto que, se você tem essa distribuição posicional, você consegue ver dentro do próprio município alguma concentração. Tá? Tutorial do YouTube, que o cara relaciona mapas de calor com a criminalidade de Lisboa. Daí a polícia deveria onde posicionar? Sim, da mesma forma. Né? Então, se você pensa que se aqui fosse criminalidade, trocando o tema aqui, né? Trocando a informação de casos de Covid por índice de criminalidade. Então, você sabe, você registra, né? Então, um boletim de ocorrência, né? Mostra aonde ocorreu um determinado roubo, assalto, que for num determinado endereço, não que seja no endereço daquela pessoa, mas foi assaltado onde? Na rua tal, número, em frente ao número tal. Eu posso já referenciar isso, posso botar esse pontinho lá, né? Botando e aí botando atributos diferentes, né? Se foi roubo, se foi furto, se foi agressão, existe no portal, eu não sei, esqueci o nome, o portal de criminalidade do Estado do Rio de Janeiro, ele faz isso por bairro, né? Ele não dá a posição, eu acho, não sei até que dia. E você efetivamente vai chegar nisso, você vai chegar aqui num mapa de calor, onde você vai ter, é como se, né, se você brincava como criança, não sei quem brincava do tá frio ou tá quente, é a mesma ideia, né? Então, a partir disso, facilita a tua ideia, tá ficando quente, tá chegando, você vai andando para cá, tá ficando quente, opa, é aqui. Né? Então, nesses locais aqui, poderia ser exatamente isso, aonde você vai ter uma atuação mais forte no que se refere à garantia da segurança, alguma coisa, plantar pontos, guaritas, né? E você vai monitorando, opa, está saindo o mapa de calor, está migrando daqui e indo para uma outra região. Você vai podendo, se você tem esse dado contínuo, isso vai mudando, né, ao longo do tempo. Vocês falaram isso, eu me lembrei de uma coisa, eu vou até ver se eu consigo recuperar. Hoje, às vezes, é até mais fácil procurar no YouTube. No filme Tropa de Elite, eu não lembro se vocês. Não sei se vocês lembram, quando. Era André, né? Um dos aspiras lá que vão para o batalhão, um fica na oficina, o outro vai trabalhar em algum lugar e ele começa o quê? A espacializar os índices de criminalidade. Ele faz o mapa da criminalidade, né? Onde você tem, onde você exatamente está indicadores, onde você tem um conjunto de informações que auxiliam os processos decisórios. Ele faz um mapa, né? Ele espacializa toda aquela estatística gerada de casos de ocorrência no mapa, tá bom? Bom, e aí essa distribuição dos pontos, ele mostra algumas questões, né, na forma, né, da densidade, da distribuição, o arranjo espacial que aquele fenômeno ocorre, né? Então, esse arranjo espacial dos pontos, ele representa muitas vezes o grau de organização daquele fenômeno no espaço, né, na paisagem. Então, você pode tirar dele padrão. Existe um padrão de ocorrência. Claro que aqui eu estou fazendo um padrão perfeitinho, né? Mas existe algum padrão, alguma, né, se eu calculo, né, o índice de proximidade, né, de vizinhança, ou seja, existe todos os pontos têm uma tendência central para a distância entre eles, mesmo que não seja regular, mas existe um padrão para isso, né? Eu consigo tirar obter essas informações.
de paradão ou de dispersão, né? É uma coisa que está dispersa em toda a área ou ela está concentrada, ela tem uma densidade maior e ela está concentrada num determinado local. Ela pode estar dispersa ou concentrada e eu posso também ter a densidade. Ela pode até estar dispersa, né, em toda a área, mas ele tem uma concentração, uma densidade específica num determinado local, tá? Então, os elementos pontuais são importantes. Então, como é que eu gero mapas para isso? Como é que eu analiso isso e gero mapas para isso, tá? Eu vou trabalhar com algumas ideias. O primeiro é o índice de distância ao vizinho mais próximo. O que ele tenta fazer com isso? Ele tenta, a partir de um recorte territorial, que aí a casa aqui é o município do Rio de Janeiro, e a partir de uma distribuição de pontos, gerar um índice, né? Um índice de distância ao vizinho mais próximo. Tá? Que ele tem que ser sempre com ele sozinho, ele diz pouco. Por que ele diz pouco? Porque o índice é de 2. Mas ele tem um intervalo mínimo e máximo? Mínimo sim que é 0, máximo não. Por quê? Porque ele vai depender da área que você está trabalhando, né? Então não tem como você prever o máximo quando você precisa da área e você pode distribuição máxima possível de pontos, né? Você pode ter uma quantidade de pontos, porque isso é calculado a partir da quantidade de pontos da sua dispersão numa determinada área. Qual é o valor máximo para que esse índice possa gerar? Tá? Então, muitas vezes, ele tem sempre que trabalhar em conjunto. Ou você varia, né, áreas diferentes. Eu quero o índice do município do Rio de Janeiro com o município de Nilópolis, de São João, de Nova Iguaçu, de Caxias. E aí eu tenho a comparação, né, daquele fenômeno para esses recortes, ou diferentes fenômenos dentro de um mesmo recorte. Tá? Porque a gente vai ver isso. Diferentes fenômenos dentro de um mesmo recorte. Então, aqui, sei lá, poderia ser qualquer informação que tivesse, no dia que a gente falou, chutando aqui, guaritas da PM, um exemplo. Tá? E aí o índice de distância vai ser calculado a partir de duas informações. Uma é a distância média calculada de cada ponto. Então, para esse ponto aqui, ele vai calcular a distância para cada outro ponto, depois o ponto 2 para todos os outros pontos, e aí eu tiro uma média dessa distância entre todos os pontos. E é a distância média esperada entre os pontos, que é calculada a partir disso, a partir da área e da quantidade de pontos, né? Então, se espera que para essa área e para essa quantidade de pontos eu tivesse uma distância média esperada, tá? E eu comparo com a que efetivamente existe, tá? Então, vamos aqui. O que eu fiz aqui? Isso a gente pode fazer na aula prática também, que é aquela função da matriz de distância do QGIS. A partir desse conjunto de 20 pontos aqui que estão distribuídos, ele gerou a distância para cada um. Então, do A para o B, do A para cada um tem um, né? Código do A para o C, do A para o D, depois do B para o A, do B para o C, do B para o D, e ele tem todas as distâncias, tá? E se calculou. Bom, qual é o índice esperado de todos os pontos? Então, se eu tenho 20 pontos nesta área, que é a área do município, eu tenho esse índice esperado. Tá? Esse índice esperado. E qual é a média, a distância média esperada, perdão, né? E qual é a média que se tem? Se tem 19. Opa, então a razão me dá 4,9, ou seja, esse é o índice da distância do fizemos. Isso é muito, é pouco. A gente vai ter que comparar com o outro, tá? E aí aqui, ali eram os postos de polícia, ponto de polícia. Ali é o de delegacias especializadas em alguma coisa, tá? Um exemplo. Ou hospitais, ou emergências, não importa. São temas diferentes. E tem essa concentração. Ele teria o mesmo índice esperado, certo? Porque é a mesma quantidade de pontos com a mesma área. Só que a distância entre eles, a média mudou, né? Antes era 16 ou 19, passou a ser 8. Então ele tem um índice diferente, ou seja, o índice da distância aos vizinhos ele é menor, ou seja, os pontos estão mais concentrados, a dispersão entre eles é menor, tá?
E aqui um último, ó, tem aqui todos concentradinhos aqui. Da mesma forma, ele vai ter um outro, ó, 0,7. Então eu tenho elementos, né, que tem um índice de distância do seu vizinho gerado de 4,9, outro de 2,1 e um de 0,7. E eu consigo entender que se existe uma dispersão maior de um determinado fenômeno ou menor, ou se há uma maior concentração. O que está dizendo? O fenômeno verde, esse pontinho verde, ele está mais distribuído do que os outros. Ele tem uma distribuição maior do que o pontinho azul. Ele tem uma distribuição maior do que o pontinho vermelho. O pontinho vermelho ele tem uma concentração maior. Então eu consigo, através de um determinado fenômeno, também analisar isso ao longo do quê? Dos municípios. Então, se eu tenho, voltando para aquele tema, né? Quantidade, a distribuição espacial das guaritas ou das delegacias de polícia no todo o estado. E eu parto a partir dessa informação e eu gero esses índices para cada município, e aí já estou fazendo o quê? O mesmo tema para áreas diferentes. Eu vou conseguir ter índices de distribuição daquele território. Ou seja, eu vou ter municípios em que a distância entre seus vizinhos do mesmo tema ele é menor ou maior. Eles estão mais concentrados ou estão mais distribuídos, certo? Ou, como a gente viu, temas diferentes dentro de um mesmo recorte. Ok? Eu posso gerar esse índice, pode me gerar um mapa temático. Eu posso levar esses índices aqui para dentro de cada um desses municípios e eu tenho um mapa temático. Ok? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Ok? Outra forma de você tratar o dado pontual é levar ele para alguns recortes, como a grade. Depois eu estava rodando, eu vi qual foi o problema que deu na outra aula. Quando você gera a grade, que eu fui gerar, eu botei lá 10 quilômetros e travou tudo, por quê? Porque você bota, né, em X e em Y. Eu só alterei um X, então eu estava gerando de grades de largura de 10 quilômetros com uma altura de 1 metro. Por isso que ia dar uma cacetada. Você trabalha sempre, você pode gerar grades em quadriculado, né, mas não obrigatoriamente de lados iguais. Tá? Então aqui eu gerei para uma grade, se não me engano, de 100 metros, ou 10 metros, não acho que foi 100 metros, para todo o município do Rio de Janeiro. Tá? E eu trouxe aqueles mesmos pontos para cá, tá? Que a gente usou naquele outro. Então eu vou isolar aqui quais são as células que têm esses pontos, certo? Para que eu possa também fazer uma distribuição espacial. Pô, mas faz sentido fazer isso? O ponto não daria a mesma coisa? Sim, quando eu tenho poucos pontos. A gente vai ver quando eu ponho muito ponto, eu vou poder fazer quase que os mapas de calor também, tá? Então, aqui, ó, aqui é a distribuição, esse aqui está ali mais concentrado, são esses. Eu tenho essa distribuição. Com esses aqui, também ali concentrados, eu vou ter essa distribuição aqui, certo? Então, eu tenho distribuições diferentes, né? Também por célula, ou seja, eu tenho uma área maior concentrada aqui. Então, eu tenho aquela. Isso aqui que eu posso fazer é o seguinte. Por que que esses aqui apareceram em vermelho? Porque ele tinha dois ocorrências no mesmo quadrado. Aqui, cada quadradinho tinha um ponto, né? Então, se eu voltar aqui, ó, cada quadradinho desse aqui tinha um pontinho. Quando eu venho para esse aqui, repare, é como se eu tivesse como se eu tivesse, não, aqui tenho 4 pontos dentro de 2 células, né? Então eu tenho uma concentração. Claro que eu estou trabalhando com 20. Se eu botasse 300 pontos, 400 pontos, você ia ter locais que você ia ter mais 2, 3, 4 pontos. Então você consegue chegar perto daquele mapa de calor também, né? Também só com ferramentas do QGIS. Gero a grade, faço um comando para ele contar quantas ocorrências daqueles pontos tiveram em cada célula e ele bota isso como atributo, né?
E eu tenho, aqui tiveram 2, ele pinta de vermelho, tiveram 3, ele puder fazer um intervalo, ou aqui, tá? Então, você pode também trabalhar, a gente vai fazer isso também na aula prática, a gente vai abrir, vai gerar uma grade, botando os valores certos, né? Colocando os pontos, gerando e assim por diante, tá? E para finalizar, nem sempre a gente precisa usar quadrado. É o elemento que mais toca a vizinhança. Triângulo melhor, mas vocês sabiam que o quadrado, quando você quer trabalhar com áreas, com análise espacial, a representação de um quadrado, ele tem mais vizinhança do que um hexágono, um exemplo? Vocês sabiam disso? Não? Sim, mas Sabem mais por quê? vizinhos. Aqui, ó, quer ver? Vou desenhar aqui, ó. Opa. Faz de conta que são iguais, tá? Esse quadrado central aqui, ele tem, ele é tocado por esse vértice, certo? Por esse. Ele tem 8 células vizinhas a ele que tenham algum contato espacial, certo? Então, são células adjacentes a ele. Então, se eu vou fazer um tratamento, uma análise, que a gente vê lá em sensoramento remoto, também alguma análise de vizinhança, eu tenho 8. Quando eu trabalho com hexágono, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Sim, como se fosse isso aqui, né? Ok? Apesar de eu ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de vizinhança. Enquanto que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Ok? Então, para análise espacial, eu tenho mais vizinhança usando um quadrado do que um hexágono. Tá? Mas, mesmo assim, eu posso lá, na hora que eu gerei essa grade, eu posso gerar grade, eu posso gerar com um quadrado ou um hexágono. Eu gerei aqui, ó. O que eu peguei aqui primeiro? Muito mais pontos. Repara que eu tenho muito mais pontos, mas muito mesmo, do que eu tinha aqueles 20 ali. E aqui eu gerei uma grade, só que menor também, só que em vez de quadrado, deixa eu ver se você consegue ver. Vocês estão vendo aqui, ó, formato de hexágono, ele gera também. Tá? Estão conseguindo ver? Tá? Sim, sim. Tenho uma quantidade de pontos e gerei uma grade aqui, né, no formato de hexágono. E o que eu fiz? Pedi para ele contar. Fiz um comando em que ele conta para cada célula dessa quantos pontos estão ali dentro. Certo? E ele fez isso. Eu posso gerar aqui um mapa de calor, né? Onde eu tenho a contagem aqui dentro. Então, aqui eu não ajustei, mas aqui onde tem 0 ficou branco. De 1 a 3, de 3, né, 1, 2 e 3, depois 4 e 5, isso acho que ele fez automático, não sei aqui. 6, 7, 8, 8 e 9, 9 e 10, ele fez um mapa de calor. Ele fez por intervalo.
certo? Poderia não fazer por intervalo, poderia fazer por todos, ou seja, né, gerar uma grade que vai do 1 ao 10. Né? E ele geraria, isso dá para fazer umas mudanças aqui, ó. Quando você faz aqui, ele agrega mais, tá vendo? Aqui você tem uma subdivisão melhor. Tá? E você pode fazer um mapa de calor em relação a isso. Então, imagina, eu tenho georreferenciado todas as ocorrências criminais, como a gente estava vendo no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, não importa. Eu vou gerar uma malha e vou fazer essa contagem e vou fazer mapa de calor. Posso botar arruamento ali junto, posso botar qualquer outra informação que eu possa associar, e eu tenho um mapa que vai indicar, né, locais. Né? Poxa, eu preciso implantar sei lá, uma delegacia, ok? Posso fazer esse mapa de calor, posso pegar todos se tiver, claro, você tem que ter esses dados organizados, né? Todos as propriedades, os terrenos que são do governo, né? E ver, opa, qual é o mais próximo disso? E aí, na verdade, o que acontece? Se a gente for pensar, né, o gestor, o que o gestor quer? Ele não quer que você chegue lá e fale, porque pegou um mapa de calor, peguei tudo, joguei, botei uma grade de 6x6 ou de 4x4, porque de 4. Ele não quer saber disso. Ele quer saber. Você vai chegar para ele e falar assim: olha, os melhores lugares para você construir uma nova delegacia é nesse terreno aqui da prefeitura, do estado, né? Por quê? Porque aí sim, você pode até dizer depois o porquê, mas a resposta primeira opção é esse, segunda opção é esse, a terceira opção é esse. Esse custa tanto, esse custa tanto, esse custa tanto. Mas como é que eu cheguei nisso? Legal, aí sim. Mas efetivamente a resposta é quais são os terrenos públicos que podem ser utilizados para implantar uma delegacia. Essa pode ser a pergunta. E a resposta, né, você vai trazer quais são, a partir do quê? De um conjunto de dados que você selecionou e tratou. Quais são os conjuntos de dados? Ocorrências criminais, né? Concentração, aí pode gerar um outro de índice de concentração das delegacias, das já existentes, do polígono de todos os terrenos públicos disponíveis. Você junta isso tudo, né, como se fosse várias frutas, bota no liquidificador, bate e vai sair o quê? O terreno. Por isso que lá, quando a gente viu o SIG, a gente viu que eu preciso saber o que eu quero, eu preciso dos dados, eu preciso, né, de uma equipe que entenda aquele dado, preciso definir métodos para tratar esse dado, eu preciso de software para tratar e preciso de máquina para tratar esse dado, principalmente quando a gente está falando de grandes volumes de dados. Ok? Tudo bem? Perguntas? Professor, eu queria saber se o QGIS roda em servidor para esses dados serem inseridos, ele já dá um novo relatório à medida, mudar autonomamente, né? A Sim. gente não tem. Então, ele, a tua base de dados vai estar no servidor, tá? Lá, como eu falei lá no Postgre, você vai ter o Postgre instalado um servidor específico, você vai configurar a porta, vai configurar o servidor, vai ter o cartucho espacial, vai estar lá. Você vai botar teus dados lá. E você vai usar o teu QGIS aonde você estiver, né, se conectando com esse banco. O QGIS entra apenas com uma ferramenta de acesso e extração. Como o QGIS ele é código aberto, ele permite você programar e você, o que eu vou dizer, gerar meu pai, fugiu. Módulos, né, específicos. Você vai poder criar módulos, da mesma forma que a gente viu que tem lá um módulo do Exército. O Exército desenvolveu scripts para poder acessar, divulgar e assim por diante. Então, quando você abre lá no QGIS e entra no módulo do Exército e você clica para ver as folhas topográficas do Exército, as folhas topográficas não estão na sua máquina, estão lá no servidor, em que ele botou todo um comando que você só precisa o quê? Clicar. Quando você marca, eu quero ver as folhas 100.000, ele já sabe
com aquele clique, porque está tudo programado, aonde ele vai, como ele pega e como ele traz para organizar naquela janela que você está visualizando, certo? Então, se você tem um projeto que é exatamente monitorado o tempo todo alguma questão, você tem tudo isso organizado, você tem os servidores, você tem o QGIS como uma ferramenta de acesso àquilo ali, toda vez que ele acessa, ele recalcula, né? Então, você não vai precisar modelar tudo, você modela uma vez, organiza, se o dado for atualizado, ele recalcula tudo automático, né? É isso, Não, isso sim. Valeu, obrigado. tá bom? Então é isso, pessoal. A gente na próxima aula, na quinta-feira, eu vou abrir o QGIS, eu vou fazer todas aquelas questões que eu fiz aqui com vocês. A gente vai pegar, vou separar um tema, vou botar lá no, no Moodle, os arquivos, vou abrir, a gente vai gerar os mapas temáticos, vai gerar o PDF final, a gente vai botar a escala, vai botar a legenda, para disponibilização do mapa, tá? Como resultado final. Pode ser na tela, deixar ele todo pronto numa tela, ou para impressão, caso seja necessário, tá? Ok, perguntas? Ok, sem pergunta? Tá bom, pessoal. Então, já está lá essa aula já está lá, já botei os outros últimos vídeos e também o da aula passada também já está lá. E vou botar agora, durante essa semana até quinta-feira, os arquivos que a gente vai usar na aula prática. Tá bom? Outra coisa, eu vi uma coisa com vocês aqui. Sexta-feira que vem, lá no programa, vou parar de gravar.